como ser lidamos, humano. nós lidamos com o plágio já há muitos anos na ciência, e o plágio, de fato, é um problema, né? E ele é um problema antes da inteligência artificial. Ele é um problema que nós precisamos estar sempre muito atento. Por isso é ético, né? E aí, a dimensão ética de lidar com isso, eu acho que não se altera por ter hoje uma inteligência artificial que facilita muito. Mas eu acho que a grande questão é como que a gente pode, a partir das mídias que nós temos disponíveis hoje, fazer disso processos de aprendizagem. Como lidar com isso? Alguns especialistas sobre inteligência artificial têm falado, isso não somos só nós, a necessidade que você tem de elaborar boas perguntas para a inteligência artificial para que você possa ter produtos interessantes. Mas elaborar perguntas, conseguir problematizar, não é uma habilidade que a gente nasce sabendo, a gente aprende. A gente precisa aprender a formular questões, a problematizar. Então, todo esse processo pode ser, sim, muito rico do ponto de vista da aprendizagem, no processo educacional, se a gente conseguir trabalhar com isso de outra maneira, né? Agora, respondendo mais objetivamente, não sei se foi quem que perguntou, ou se foi o ChatGPT que perguntou. É com o chat. É com o chat que eu vou Estão falando com o chat? Né? Agora, o que a gente tem que fazer para não constranger o aluno, pronto, eu desconfio que alguns fizeram, aí eu peço, eu quero que todos vocês escrevam agora 20 linhas, 30 linhas, sei lá, sobre esse tema, que a gente está em debate aqui. E entreguem. Então, na hora, o professor vai gastar lá 40 minutos para os alunos responderem na sala de aula. Isso eu faço e enlouqueço de corrigir na faculdade. Os meus alunos não fazem nada em casa, fazem tudo na sala de aula. Eu dou aula teórica e dou 1 hora de atividade para eles, às vezes 1h30. E eles vão fazendo. Então, eles vão criando tudo lá, porque eles têm que aprender. Depois vem o ChatGPT. Posso contribuir? Ixi, agora vem. À vontade. Bom, já que tratamos de um evento de educação, há hoje um sistema anti-GPT, que eu lanço o texto lá, ele me diz se aquilo foi feito com inteligência artificial ou não. Só que, o que acontece? À medida que vai se avançando as inteligências artificiais, está se exigindo cada vez mais a contextualização para o trabalho ficar bem feito. Sem dúvida. Então, quase que para você perguntar, você tem que ser um pesquisador. Exato. Para ter o resultado exato. Porque, por exemplo, todo mundo falava comigo do contrato, aí saiu uma inteligência, contrato, né, jurídico, saiu uma nova inteligência artificial, eu resolvi testar um contrato jurídico, como seria elaborar um contrato jurídico naquela inteligência de prestação de serviço. Só que eu estava fazendo um contrato para uma ONG do terceiro setor. Então, a lei básica que a rege é a 13019. Ele trouxe um contrato falando do Código Civil. Aí eu o corrigi. Eu disse, olha, você está baseando a cláusula que eu te pedi em cima do Código Civil. No entanto, a lei que rege o segmento do terceiro setor é a 13019. Ele pediu desculpa, como se fosse uma pessoa em aprendizado, e ele estava em aprendizado, e corrigiu, e foi perfeito o que ele falou. Porém, se não tiver uma revisão, a gente que está na prática do dia a dia serve que aquilo pode ser usado por um contador que não é advogado, mas não poderia ser usado por um advogado, porque ficaria evidente que você não sabe o que está falando. E um outro detalhe, professora, se me permite, quando eu quero pegar um aluno que copiou, que fez pelo ChatGPT, é fácil. Eu falo, olha, resuma em 10 minutinhos, 5 minutinhos, faça uma síntese do que você escreveu para mim aqui. Pronto. Esse recurso é infalível, né? Não falha. Você até foi mais bonzinho que eu, né? Porque você pediu um resuminho eu pedi 2 páginas. Por que na prova hoje da UAB é muito mais difícil passar do que antes? Porque hoje tem a prova oral. O cara tem que fazer uma sustentação oral do que ele acredita, isso é muito difícil de ser burlado. Sem dúvida. É isso, e por isso que a gente precisa de escola potente. Isso. E faculdades potentes, universidades potentes, né? Para poder ter essa capacidade de corrigir. Bom, nossa última pergunta é,
Há alguns alunos que vêm com uma maior rigidez, no sentido de conhecer outras culturas e expandir seu repertório. Como ensiná-los de maneira responsável, respeitando as limitações que ele trouxe de casa? Não é muito simples, porque nem todas as escolas estão abertas para promover espaços onde todas as manifestações artísticas e culturais ou diferentes culturas possam estar presentes. Nós vivemos, ao mesmo tempo em que vivemos, e essa é uma grande contradição na minha avaliação, ao mesmo tempo em que vivemos uma sociedade hoje que trabalha já de maneira bastante cotidiana com o mundo digital e, portanto, há uma abertura significativa de informação na palma da mão da gente. Por outro lado, também vivemos nessa mesma sociedade, aí estou me limitando à sociedade brasileira, também uma rigidez de valores. Já tivemos, há um tempo atrás, hoje não mais, eu acho que espaços mais democráticos em muitas escolas. Então, para mim, um dos desafios é a gente tentar assegurar que essas escolas sejam, assim como o Estado, laicas, né? Então, nós precisamos ter escolas de espaços democráticos, onde manifestações artísticas e culturais possam estar no chão da escola e que os alunos possam ter contato com isso, sem essa supervisão do preconceito ou sem essa supervisão desse aprisionamento de valores, porque não é aquela minha manifestação ou porque não é aquele tipo de cultura que eu gosto, eu não vou apresentar aos alunos. Esse cerceamento, para mim, é um grande desafio. Então, não sei se eu consigo responder sobre isso, mas eu percebo que a gente ainda, infelizmente, não consegue ter escolas como espaços de fato de inclusão de culturas, de manifestações artísticas das mais variáveis. Ainda tem uma limitação muito grande, que talvez venha pelas mudanças que nós temos percebido na sociedade brasileira, né? Então, tem muitas escolas que a gente tem muitos imigrantes que frequentam. Então, a gente enfrenta, né, é uma complexidade, porque a gente tem culturas, né, às vezes as crianças não estão alfabetizadas na sua própria língua de origem e ela vai ter que aprender na língua portuguesa. Então, os professores enfrentam um problema muito sério quando essas escolas são de comunidades que têm um número grande, né, de imigrantes. Então, a escola tem que criar, dentro do seu projeto político-pedagógico, né, ações e ter metas para incluir essas crianças, não é? E desenvolver atividades que valorizem as distintas culturas que estão ali, não é? E, dessa forma, promover que crianças que sejam parceiros, né, no sentido de, se eu entendo a língua, eu vou ajudar o outro a entender a outra língua, eu vou fazer atividades de contar história, né? Então, por isso que eu digo, e a Carol vai nessa linha também, de o quanto que uma formação inicial de professores, né, e continuada, ela precisa ser ela é muito complexa hoje em dia, mais do que há 20, 30 anos atrás, né, e precisa ter essa dimensão teórica da valorização, né, da cultura. E mais, né, respeitar o outro, ter a dimensão da alteridade. Então, o respeito é algo que vai ajudar o professor, a escola, a entender que o outro, apesar de pensar diferente de mim, apesar de ter uma cultura distinta da minha, ele merece tanto respeito quanto eu mereço. E nós podemos conviver no mesmo espaço sem conflito, mesmo tendo diferença. Então, aí cai de novo na dimensão dos valores, né, e do respeito. Eu acho que uma sociedade que não respeita, que não tem ética e que não pensa num processo democrático, é uma sociedade que vai
conduzir a sua população para o fracasso. Eu tenho essa posição.